Muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa e as notícias desta sexta-feira, 26 de maio de 2017. A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, por razões pessoais, ou alegando razões pessoais, pede o seu afastamento do BNDES. Ela que ocupava o cargo de presidente desde o dia 1º de junho de 2016. E, aliás, sempre muito bem comentada, e sua presença à frente do BNDES foi algo sempre muito positivo junto ao empresariado brasileiro. Paulo Rabelo Castro será o seu substituto. Para aqueles que entendem deste assunto, mais um ponto muito negativo para Michel Temer é a saída de Maria Silvia Bastos Marques, muito reconhecida pelo mundo econômico, ela que tinha uma carreira profissional dentro do próprio BNDES. O Ministério Público Federal, aliás, tem muita gente que não ficou contente com a decisão do juiz Sérgio Moro com relação à mulher de Cunha, a absolvição da jornalista Cláudia Cruz, eu confundo com Cunha, Cláudia Cruz. O Ministério Público Federal diz que vai recorrer da decisão do juiz Sérgio Moro. Não é que encontraram na casa de Aécio Neves alguns comprovantes de depósitos? Depósito de caixa 2, fazer depósito de caixa 2 é meio esquisito, né? Mas parece que numa terra... Contar com a impunidade, numa terra... Sim, aliás, contar com a impunidade é o que se faz até hoje. Que eu acredito que até hoje alguém esteja recebendo dinheiro ainda para ficar calado, alguém esteja recebendo caixa 2. E assim, a cada dia que passa, a gente fica descobrindo mais coisas, né? E além de recibos comprovantes de depósito de dinheiro de caixa 2, também foi apreendido no imóvel pertencente ao pobretão Aécio Neves, que precisou pedir 2 milhões de reais emprestados ao Joesley. Também um aparelho bloqueador de sinal telefônico, um celular, pendrives, ou seja, coisinhas que deverão deixar mais claro sua situação. É isso, Gustavo Vitorino? É. E me parece que isso encerra o assunto, né? Eu acho que sim. O Aécio Neves foi pego... Sabe aquele malandro que diz assim, eu só confesso, se me pegarem com pé de meia, eu tenho pretexto. Pegaram ele sem pé de meia nenhum. Sem pé de meia algum, não, a gravação, a produção de provas encerrou o assunto. Agora, o que está chamando a atenção, na minha opinião, é exatamente o fato de que o mundo jurídico rejeitou quase que unanimemente a inocência da Cláudia Cruz. Pois é, né? E aí eu te pergunto, pode isso? O Ministério Público Federal pode recorrer? Já recorreu, vai recorrer. Por que isso tem legalmente? prazo, Vamos dizer, porque algumas pessoas não entenderam. É uma condenação ou uma declaração de inocência, uma sentença proclamada em primeira instância. Quem perde pode recorrer à instância superior. Então, o juiz Sérgio Moro sentenciou ela e declarou inocente. Sim. O Ministério Público Federal, que é o polo ativo da ação, que é o detentor da ação, vai recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é aqui em Porto Alegre, contra essa sentença. O mundo jurídico, ou pelo menos quem conhece um pouco mais o processo, entende que o juiz Sérgio Moro amarelou. É mesmo? Amarelou. Ai, meu Deus, só me falta agora descobrir alguma coisa do Sérgio Moro. Não me dá essa notícia. Tu disseste isso ontem, tu disseste uma outra coisa que eu ouvi hoje na argumentação de um procurador-geral da República, que é inconcebível que uma mulher que tenha a profissão que Cláudia Cruz tem, não tenha achado muito estranho esse volume todo de dinheiro. Eu lembrei de ti quando eu ouvi isso. Porque Magda, assim, ó, você... É da liturgia do cargo de jornalista. Não, é porque pela lei, Magda, você quando toma ciência de um crime, você tem a obrigação de comunicar à autoridade. Se você não comunica, você está cometendo um crime. Aliás, é isso que está sendo acusado o Michel Temer, né? Michel Temer, o Michel Temer está sendo acusado disso. Quer dizer, o Michel Temer acompanhou a confissão de um crime e não tomou nenhuma providência. Pois bem, a dona Cláudia Cruz sabia que o seu marido tinha um salário de 26 mil reais. E só
ela tinha uma mesadinha de 50 mil. Isso a matemática já não fecha. Já não fecha aí. Já não fecha aí. Então, assim, a produção... Eu tentei fundamentar ontem, tentei livrar um pouquinho a cara do juiz Sérgio Moro. Olha, de repente, faltou provas, coisa e tal, Aí conversei com um procurador hoje, amigo meu, disse, Gustavo, você já viu os processos do Ministério Público Federal na esfera criminal? É tudo bem abotoadinho. Tudo bem abotoadinho. Até porque eles sabem que eles são uma berlinda, né? Quando eles partem para dentro, eles já estão com provas, já estão, sabe, é muito difícil. E mesmo que, vamos imaginar, vamos afastar todas as provas e vamos avaliar apenas o aspecto comportamental. Ela estava dentro de um crime, ela tinha ciência de um crime. Era uma relação monofamiliar, muito bem, não interessa. Ela tinha a obrigação de saber e sabia e não fez nada. Portanto, no mínimo, uma condenação por um crime menor, ela poderia ter tido. A declaração pura e simples de inocência caiu no mundo jurídico como uma amarelada do juiz Sérgio Moro, que é muito triste para todos nós, né? É muito triste. Faz parte do projeto de denegrir ou amarelar a imagem. Amarelar. E aproveitando o mesmo assunto que você abriu o programa, a saída da presidente do BNDES, Maria Silvia. Saída da Maria Silvia, silenciosamente caiu como uma bomba. Lembra da bomba A? Aquela que não destrói nada, só mata as pessoas? Mata, sim. Foi uma bomba A no mercado. Porque o Michel Temer tinha um tripé, um trinômio de credibilidade na sua economia. Era o presidente do Banco Central, executivo do mercado, reconhecido, a Maria Silvia do BNDES e o Meirelles no Ministério da Fazenda. O Meirelles está desconfortável, não esconde de ninguém. O presidente do Banco Central, ele é discreto, portanto não se sabe o que está acontecendo, mas a Maria Silvia saiu sem dar entrevista, sem falar, não quer dar satisfações. O pedido de demissão dela tinha 2 linhas, alegando problemas pessoais. O Michel Temer agradeceu também em 2 linhas e encerrou o assunto. Ou seja, para o bom entendedor, tem gato morto. Deixa eu te dizer uma coisa. Morto. Deixa eu te dizer uma coisa. Pessoais. É óbvio, BNDES, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Em outubro do ano passado, até eu fiquei ausente do programa durante 3, 4 dias, eu fui participar do Congresso da Confederação das Associações Comerciais, Industriais e de Serviços do Brasil, onde estavam todos os estados brasileiros representados. E onde, pela primeira vez, ela, como presidente ela tomou posse em junho, em outubro, nos primeiros dias de outubro, foi feito esse fórum. E ela participou com todo um arsenal ao seu redor e tal. Ela é uma pessoa extremamente respeitada no mercado. Sim, ela é competente, é uma baita economista. E ela, assim, passou por cima de todos os protocolos. Ela tinha uma palestra, super, hiper, master, lotou o lugar. Tá? Não tinha mais lugar onde colocar, as pessoas ficaram em pé, ficaram do lado de fora, todos para ouvi-lo. E ela tinha os seus 30, 40, 50 minutos, não importa, que eu não lembro agora. Ela disse, eu vim aqui para ouvi-los. E ela falou, assim, 15 minutos e ficou quase 1 hora ouvindo as pessoas que estavam lá dentro. Não apenas as autoridades que estavam lá, mas também as pessoas que estavam participando do evento, que falavam, obviamente, dos seus problemas nas suas áreas, no Brasil, nos seus estados. Então, assim, ela é uma pessoa muito respeitada. A Maria Silvia... O que tem se dito, né, não se tem certeza, porque a justificativa dela foi realmente as questões pessoais, né, que ela está sofrendo muita pressão das empresas para financiamentos, né, que as empresas estariam pressionando muito e os empresários, enfim, para a liberação de créditos. Carla, é a operação triangular. O Michel Temer está precisando de muito dinheiro para comprar a reforma da Previdência e a reforma do trabalho. E os parlamentares utilizam o BNDES. É assim, olha, eu tenho uma empresa de um amigo que pediu 1 bilhão não vai lá. Se prestar para isso. Então, assim, o senhor tem o meu voto. Ela é muito séria. E aí toca um telefone, olha, ela é muito séria. Dona Maria Silvia, tem um empréstimo de 1 bilhão da empresa tal, a senhora libera.
E ela não está aceitando. Não, exatamente. Porque uma economista da estatura dela, reconhecida internacionalmente, ela foi cogitada até para o Banco Mundial já. Exatamente. Para largar algo de tamanha responsabilidade dessa dimensão em menos de um ano... E foi isso que eu percebi nela, e foi assim que ela foi tratada nesse ambiente. Tem alguma coisa errada. Não é por pouca coisa. Porque ela fechou as torneiras. Ela foi para o BNDES, fechou as torneiras. Daqui por diante, empréstimo, sim, vai ter que ter com garantias e projetos. Foi exatamente isso. Correto, E ela disse numa entrevista que ela deu para o Estadão, o seguinte, que não atenderia telefonema de políticos, somente de técnicos do Ministério, do presidente, enfim, que ela não atenderia telefonema de políticos. Estava se blindando. E essa pessoa que assumiu é o técnico que acompanhava ela. É um sub lá. É o técnico, é a pessoa que trabalhava diretamente com ela. Na prática, é o que vai atender o telefone. Exatamente, é o que vai atender o telefone. O Meirelles, no início da semana, depois de todo o alvoroço com relação ao presidente Michel Temer, declarou que as reformas passariam e passarão independente se o governo for Temer ou se não for Temer. Então, foi alvo de críticas, não do presidente Michel Temer, que não se manifestou a respeito, mas, por exemplo, de Renan Calheiros, que disse que se ele fosse presidente, colocaria já na rua o Meirelles. Então, a gente também não sabe se o Renan Calheiros dura muito. Que ser criticado pelo Renan Calheiros é um bom negócio. Eu acho que o Meirelles foi legal ser criticado pelo Renan Calheiros. Sim, exatamente. Né? Não tá Tem certas críticas que são ótimas você receber. E a agência Moody's já mudou a nossa nota de estável para negativa, né? Negativa, Justamente a instabilidade política sacode. Com essa movimentação, quer dizer, piorou mais ainda a situação. A instabilidade política sacode. Agora, o que a gente está assistindo, Magda, é um leilão, um balcão de negócios para aprovação desses dois projetos, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Também vamos combinar, né? Só que agora, Carla, está escancarado, porque nós temos um país inteiro contra a reforma trabalhista, um país inteiro contra a reforma da Previdência. E nós temos um grupo de parlamentares liderados pelo Executivo tentando cooptar aqueles votos que faltam. O senador Paulo Paim fez um programa inteiro agora comigo na Rádio Pampa e contou coisas assim assustadoras. Você sabia que o Grupo JBS é o segundo maior devedor da Previdência brasileira? Eu não fico surpresa, E receberam 12 bilhões. Que nós já ouvimos aqui. Mas peraí, não está na lei que eles teriam que ter uma certidão negativa? Perguntou isso para ele? Perguntei. E ele respondeu? Ele disse, não me pergunta, Gustavo, eu não sei. Eu digo, mas peraí, mas ele deveria ter senador? né? Senador? Isso que aconteceu, né? Mas senador, quem é que aprovou isso? Como é que esses caras... Gustavo? Não. Tá, mas agora vamos combinar. É fácil agora eles dizerem que não sabem, mas eles estavam lá. Eles estavam lá. Eles estavam lá, eles estão lá. Sim, mas olha bem, eu estou dando, assim, eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou dando uma informação. Uma outra informação assustadora. Você sabia que os dois maiores bancos do Brasil, os dois maiores bancos do país, estão entre os 10 maiores devedores da Previdência, sendo que um deles anunciou um lucro de 11 bilhões e 800 milhões. Isso a gente sabe, porque a gente diz aqui. Eu estou falando tudo errado. Eu estou falando do banco privado. Sim, isso a gente sabe que a gente eu vou dar o nome aqui, porque quem deu foi o senador Paulo Paim. Eu tenho a gravação lá no programa da Rádio Pampa. O senador Paulo Paim estava com o relatório da CPI. Sabe o que eu estou trazendo? Ele é o presidente da CPI da Previdência para saber que rombo é esse. E ele disse que nunca teve rombo. É uma mentira gigantesca. E ele deu lá, tá aqui, ó. Bradesco e Itaú. E me mostrou. Tá, mas aí vamos insistir com a pergunta que a Carla te fez, que é a mesma que eu fiz esses dias e depois... E aí eu pensei o seguinte, é assustador, senador? Aí ele foi mais longe. E os dois maiores bancos públicos do Brasil também estão entre os 10 maiores devedores. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal não recolhem regularmente os tributos para a Previdência. Bom, aí eu larguei, né? Não. Aí eu larguei. A gente tem que pagar esse... Tá, mas e a gente paga isso. E a gente paga isso. Tá, mas é só ele que sabe, não, né? Não, a CPI da Previdência está levantando coisas assustadoras. Não, é todo o Congresso, é todo o Senado, todo mundo que sabe. E aí? E com que cara de pau é que eles estão tentando mexer no Não, eu quero ver a lata dos que vão votar a favor da reforma da Previdência. Mas aí é que eu te aqui digo... no Rio Grande do Sul, eu vou dar o nome de um por um aqui, porque não dá para explicar. Não dá. Você vê eles falando, aí o discurso, a propaganda agora do governo federal, é porque a minha Previdência, que eu estou preocupado com o meu futuro, preocupado com o meu futuro. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais Federais esteve na CPI da Previdência. O senador Paulo Paim trouxe o depoimento dele. Magda,
ele disse o seguinte: se a gente recuperar, se a gente puder cobrar 1/3 do que devem para a Previdência, e ele disse, e não são empresas pequenas, de 70, 80, 100 funcionários, 200... Mas por que não cobraram até hoje? Magda, sabe o que acontece? Não sei, se eu soubesse eu não estava perguntando. Eles não têm equipe e não bastasse não ter equipe, tem um problema seríssimo, que é o seguinte: a gente vai em cima de uma empresa, o telefone toca. Pô, mas os nossos senadores e os nossos deputados federais trabalham lá. Sim, mas o Paulo Paim está dizendo isso, está dando nome aos bois. Mas agora? Sim, mas é agora que entrou essa reforma do mas não tinha reforma, por que ninguém falou? Mas o furo não é de hoje. Sim, gente, mas olha bem, eu estou dando a informação. Não, mas eu não estou cobrando de ti. Eu estou dando a informação, eu acho que... E eles não sabem isso de 30 dias atrás. Sim, mas o Paulo Paim tem livros editados sobre isso, porque aqui, ó, tem gente que não gosta do senador Paulo Paim, que eu respeito a opinião, coisa e tal. Ele é do PT, um partido que eu não concordo, todo mundo sabe que eu sou contra PT aqui, coisa e tal. Mas o senador Paulo Paim, há muitos anos, vem falando que a Previdência brasileira, o discurso do governo é uma vigarice. Desde o tempo dos governos. Não, desde o tempo dos governos. Dos governos, vem desde o tempo do Fernando Henrique. Ele, inclusive, do partido do PT, ele disse. Sim. Ele disse, eu sou contra o meu partido, fui várias vezes atacado dentro do meu partido. Ele disse, essa história de dizer que a Previdência brasileira é deficitária é uma vigarice. Então tem que fechar mesmo. É uma vigarice. Pedir para alguém descobrir. Aí querem passar uma barbaridade como essa, um genocídio de uma geração inteira, simplesmente tentando convencer as pessoas que não vai ter dinheiro. Sim, tem dinheiro, é só vocês trabalhar, criarem vergonha na cara e cobrar de quem deve. Tá, e me diz, aí ainda se acha que o Brasil tem solução? Não, solução tem, o que falta é vergonha na cara. Tá, mas isso é em todos os falta vergonha na cara. Hoje, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal lá do Paraná, hoje meteu a boca no trombone. Delegado, disse o seguinte, aqui ó, sabe o que estão fazendo? Estão tirando delegados aqui do Paraná. Dos delegados da Lava Jato. Sim, mas isso eles já tinham dito que iam fazer. Deslocando. Mas isso eles já tinham dito. A Lava Jato está perdendo policiais federais que investigam. Isso eles já tinham anunciado e estão fazendo agora. Isso eles já tinham anunciado. Palhaçada. Não dá para defender, tia. Não dá. Olha, eu recebi este livro. Qual? Mudando de assunto para ver do Diogo Lara, do psiquiatra, meu amigo. Diogo Lara, psiquiatra, escreveu e vai lançar o livro aqui. Intitulado Autoestima. Lembrei muito do Chicão falando em autoestima. Só que o Chicão não precisa ler o livro, porque ele já tem a autoestima dele bem trabalhada, e não precisa. Conta a história de Amanda, uma endocrinologista bem-sucedida que se preparava para ter filhos quando foi traída por seu marido. Depois de terapia e antidepressivos, sem conseguir dar a volta por cima, ela parte para um seminário intensivo na Escócia que vai mudar o rumo da sua vida. E aí ele conta que vai se juntar a ela e os colegas para aprender sobre o excesso de sensibilidade emocional a críticas e a rejeição. Essas são características da autoestima frágil, fenômeno muito mais comum do que a autoestima baixa. É verdade. A autoestima frágil. Então ele vai lançar no dia 29, às 19 horas, aqui em Porto Alegre, no Bourbon Country. Tá aí, dia obrigada. 29, conhecido como segunda-feira que vem. Margarete de Paula é assessora de imprensa e me mandou. Obrigada. Muito bem. Bruno Lima. Boa noite, Magda. Discordo do teu colega de bancada sobre o Brasil inteiro estar contra a reforma trabalhista. Todos os sindicalistas, sim. Tenho certeza, mas todo o Brasil já é demais. Aliás, reforma trabalhista, no nome já diz, trabalhista, relacionada ao trabalhador, coisa que os sindicalistas não conhecem. Eu disse reforma da Previdência. Nós estamos falando da Previdência, mas enfim, já que... Mas a reforma trabalhista também encontra muita resistência. Assim, ó, a reforma trabalhista, eu vou falar uma coisa para vocês. Ela não é de todo ruim, eu já disse aqui, vou repetir. Ela não tira os direitos básicos do trabalhador. Os direitos monetários. O que compromete são os vínculos conexos, que são, jornada de trabalho, não sei o que tá, mas não compromete salário, 13º, fundo de garantia, porque andar espalhando aí, vai acabar o 13º. Aliás, espalharam uma série de coisas, uma série de bobagens que não tinha nada a ver com a realidade. Mas a verdade é a seguinte, o grande problema da reforma trabalhista, e talvez fosse a única coisa que eu mexesse, o que você quer mexer? Eu quero tirar esse dispositivo aqui, que é a sobreposição dos acordos, das convenções coletivas sobre a lei.
vai virar uma carnificina do trabalhador. Ele vai ser colocado de joelhos para os sindicatos. O que são a sobreposição de acordos? O acordo vale mais que a lei, que a CLT. Eles estão pegando a CLT assim, ó, aqui é o lixinho, pimba. Mas não pode. Sim. Não pode, mas tá proposto. não se pode permitir. Outra coisa, vamos voltar ao fudunço, bem no popular. Fudunço, bem no popular, que aconteceu quanto à leitura do relatório, que foi dada como lida e que não foi lida. Que o povo está querendo incomodar. O que vai acontecer com isso? Ela foi dada como lida, mas ela não foi lida porque tumultuaram, deram soco, pontapé, aquela turminha, pessoal bem bacana aquele, né? E agora a senhorita Gleisi Hoffmann está querendo, senadora Gleisi Hoffmann, está querendo que não seja dada como lida. Eles vão entrar na justiça. Se o presidente da comissão continuar mantendo, porque ela não foi lida, né? Se ela não foi lida, porque eles não deixaram. Sim, mas ele colocou na ata que foi lida, então isso aí foi um erro. Ele deveria ter retirado, chamado a segurança, enfim, tomado providências de ordem logística. Mas ele não pode declarar em ata como lida então se ela não foi lida. Então, assim, vai ter que ser lida, senão, certamente o STF vai dar uma liminar invalidando. Isso é para ganhar tempo, que os que resolveram tumultuar, queriam que fosse lida, e ele, astutamente, então, fez isso, ganhou tempo. Na verdade, eu acho que foi uma barbeiragem, porque o governo tinha uma aprovação. Na verdade, ele perdeu o tempo, porque agora está esse rolo, né? E o governo queria... Quer aprovar. O governo vai aprovar a reforma trabalhista com relativa facilidade na comissão. O problema vai ser no plenário. E o que mais me assusta é o seguinte, é que as pessoas estão, os sindicatos estão contra, não sei o quê, Os sindicatos estão fazendo jogo de cena. Aquele imposto que deixa de ser obrigatório, aquilo ali é conversa para boi dormir, aquilo ali é troquinho perto do que eles vão fazer. Porque o que acontece nas convenções coletivas? O sindicato vai botar lá taxa de manutenção ou taxa de contribuição obrigatória. Pimba. E aí o trabalhador vai pagar 3, 4, 5, 10 vezes mais do que paga hoje. Boa noite, Magda. Oi, fala, querida. A piada mais genial que eu vi hoje sobre o momento político brasileiro foi no almoço de um empresário que me disse o seguinte, diz isso na televisão, vou dizer, o brasileiro é que nem absorvente. Ai, meu Deus, que medo. Ele está no melhor lugar do mundo, mas no pior momento possível. Mas no momento péssimo. Boa noite, Magda. Estamos aqui em casa comemorando meu aniversário, curtindo a Atualidades Pampa. Um abraço a todos. João Arendt de Novo Hamburgo. Parabéns, João Arendt, pelo seu aniversário. Abraços, beijos. Falando de aniversário, Mário Barcelos não está conosco hoje porque ele foi ver um dos netos dele que mora aqui perto, enfim, aproveitou a carona do genro e foi um pouquinho mais cedo de carro. A Cris Bart realmente está bem doente, ela está com uma infecção na garganta, bacteriana, e está bem resistente à medicação. Então, vamos torcer por ela está precisando que a gente torça por ela para que ela esteja recuperada até segunda-feira. Falando em gripe, a vacinação foi prorrogada, né? Até o dia 9 de junho. Exatamente. Até o dia 9 de junho. Quem vacinou, vá se vacinar. Está difícil de atingir a meta, né, do público esse, que é o público-alvo. Então, assim, levem a criança, o idoso, enfim... As pessoas que têm problemas crônicos de saúde têm que se vacinar, gente, até dia 9 de junho. Não dá para perder essa oportunidade, senão tem que pagar para fazer a vacina. Carla, a meta é alcançar 90%, que significa 54,2 milhões de pessoas, mas até agora só conseguiram vacinar 63,6%. As pessoas, elas têm que procurar os postos que estão vacinando até o dia 9. Sabe que hoje eu fui no posto de saúde e estava super tranquilo, não tinha fila. Até pensei assim, porque eu até então achava que era o último dia, né? E aí eu disse, vai estar uma fila horrorosa, que nada. Entrei e fui atendida no mesmo momento. Caro Gustavo Vitorino, as mudanças da Previdência visam única e exclusivamente entregar o dinheiro do povo brasileiro para os bancos, via Previdência Privada. É a opinião do Carlos Alberto Bergamaschi de Torres. Na mosca, o Carlos Alberto, na mosca. Aliás, o senador Paulo Paim disse isso hoje. Porque eu perguntei para o senador, essa reforma é tão absurda, tão mal feita, tão danosa para o trabalhador e para a cidadania, que isso não pode ter partido só de um grupo de técnicos. Se isso tem alguma intenção, isso aí é o ovo da serpente.
Sabe o que ele disse para mim? Ele disse exatamente isso. Ele disse, Gustavo, isso foi gestado em instituições financeiras interessadas na previdência privada. E o que acontece? A gente sabe que com a falta de estrutura no Brasil, de fiscalização, a falta de estrutura para acompanhar, vai aparecer golpista com dinheirinho no bolso, pegando uma carta patente do Banco Central, do Ministério da Fazenda, para operar a previdência privada, vão encher os tubos de dinheiro em 10, 12 anos e desaparecer. Porque é o golpe manjado que tem. Querem um exemplo? Não, sim. Não, sim. Eu ia dizer não, mas dá o exemplo. Vou dar um exemplo, não de má fé, mas um exemplo trágico. Lembra do Montepio da família militar? Sim, isso que aconteceu. Trabalho não é direito. Direito ao trabalho gera necessariamente o dever de empregar. Se trabalha direito, conforme nossa amada Constituição, de quem é o dever de empregar? Essas e outras incoerências você encontra na Constituição Federal Brasileira. Trabalho não é direito, é privilégio. É o que diz João Gabriel Machado dos Santos, nosso telespectador. Vamos falar de notícia boa, né? Vamos, de preferência. Pro nosso Tem gente bolso. dizendo que nós já estão falando demais e só estamos falando de coisa Só chata. coisa ruim, mas uma notícia boa para as pessoas, que no mês de junho a conta de luz vai estar um pouquinho mais baratinha, né? Porque a ANEEL anunciou que vai ter bandeira verde no mês de junho nas contas de luz. Então, já sabemos que vamos pagar um pouquinho menos, porque não teremos aquelas taxas adicionais. Tudo isso porque o mês de maio teve bastante chuva, então os reservatórios ficaram cheios, graças a Deus. Pelo menos no mês de junho a gente vai ter uma trégua. Menor dor de cabeça. Não sei. Boa noite. É fácil ser oposição. Paim ficou quietinho esses 13 anos de desmandos do seu partido. É daí que eu digo, daí que eu Obras falo. no exterior com dinheiro público, BNDES, obras superfaturadas da Copa e sem utilidade nenhuma e etc. Tudo que seu partido fez tem propina. Será que ele não sabia de nada também? Essa resposta já é do Lula. Eu não sabia, é o que diz o Manuel Azevedo. Está copiando o Lula. Boa noite, bancada. Li a matéria que a babá do presidente Temer, vamos de novo, a babá do filho do presidente Temer, tá? O Eduardo Carioca. Na verdade, ele disse que não é babá. Como é que é o Michelzinho? Tá muito grande para ter babá. Tem uma assistente para assuntos diversos. Foi nomeada para o cargo de assessora técnica no Gabinete Adjunto de Informações em Apoio à Decisão, no GAI. Além do absurdo da nomeação, pois ele deveria pagar com seu salário, peço encarecidamente que me expliquem o que faz um Gabinete Adjunto de Informações em Apoio à Decisão, KKK. É isso, é para fazer a gente rir da própria cara da gente, né? Porque é uma palhaçada, ela ganha mais de 5 mil reais. Cabide para todo lado e fazendo cálculo rápido dos cabides, mais a corrupção, que ainda nem chegaram a investigar as outras estatais e governos e prefeituras, multiplicados por 20 anos, pelo menos, chegamos a essa cacaca, eu vou usar a palavra cacaca, tá, Eduardo Carioca, de país que vivemos. Abraço a todos, em especial ao Chicão, que é descolado como nós cariocas. Eduardo Carioca. Descolar. Descolado. Acho legal essa frase. Estilo cool, assim. Estilo cool. Estilo Tandy. E esse óculos? Tandy. Encerrando a Semana Prada, que todos os dias eu vim com óculos Prada, eu vim com o Prada que eu acho assim... O mais legal de todos, que ele participou do filme aquele Cartas para Julieta, o personagem usou um déjà vu esse Prada aqui, que é um estilo vintage, é o Prada mais imitado que tem. Legal isso aí. O nosso telespectador Luiz Brasco faz uma crítica velada não, ele manda uma frase. Boa noite a todos. Este senador Paim mais parece a Fênix. Surge das cinzas sempre perto das eleições, por já está no poder há vários anos e nunca fez grandes coisas. Agora está querendo fazer média junto a seus eleitores. Opinião de Luiz Brasco, nosso telespectador. Oi, Carla. Durante a semana chamaram o Vitorino de Zé Colmeia. Vitorino, não achei legal. Obrigada pelos comentários, adoro vocês. Bom final de semana, Perla de Porto Alegre. Mas ele é fofinho, igual o Zé Ele Colmeia. gostou. Chama ele de ursinho, peludinho, ele fica todo quentinho pro inverno. Você sabe que eu recebi essa semana, o que eu recebi essa semana de bonequinhos do Zé Colmeia, desenhos, tá vendo? até videozinho do Zé Colmeia. Olha, quanta que amor, Gostaram da minha ideia? Ai, gente, eu sou do bem, tá tudo certo. É uma zoação positiva.
positiva. Boa noite, bancada linda. Fala, Chicão, por favor, chega de falar no Paim. Pelo Vitorino, ele poderia ser canonizado. Agora é fácil. Para aí, não. Nem conhece Paim, não sei quem é. Não, ele disse chega de falar de Paim no Paim. Pelo Vitorino, ele poderia ser canonizado. Agora é fácil criticar. Abraços, Débora Santos. O Gustavo Vitorino, ele está só fazendo tantos comentários, porque ele entrevistou hoje no programa o senador Paim. Eu só dei informações que o senador Paim, não estou fazendo juízo de valor, enfim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu só dei informações que ele passou para mim, informações da CPI, da Previdência, que estão sendo apuradas. Mas vejam que nós aqui, nós reclamamos, a Carla e eu, né? Eu sempre reclamo, sempre reclamo. Por que falando agora? Por que não fez outra coisa? Vai gritar! Falar em gritar, olha aqui, ó. Nosso colega hoje aqui da TV nos ensinou, nos mostrou que nos seus celulares, ou no Google Play, ou quem tem iPhone, tem nos apps do iPhone, tem um app que chama Mudamos Mais, ou Voto Limpo, enfim. E que você vota, né? Porque o que a gente diz? A gente diz que nós temos que também participar das coisas. Então, tem nível federal, tem nível estadual e tem nível municipal. Tem os projetos que são propostos, né? E aí você tem e deve participar, deve votar. Agora, nesse momento, nacionalmente, tem uma votação aqui para... Mas essa votação, ela é levada em consideração? Sim. Porque, olha aqui, ó. Quem propõe? Marlon Reis, ex-juiz, um dos idealizadores do projeto de lei da ficha limpa, sou autor do livro O Nobre Deputado, onde denunciei essa prática da compra de apoio. Do mesmo jeito que fizemos com a lei da ficha limpa, essa lei impedirá os políticos que não têm compromisso real com o povo, com a saúde, com a educação, de chegarem ao poder. Então, existe aqui, ó, o projeto de lei de iniciativa privada. O povo agindo diretamente nos termos tal que você pode participar. Então, explica o que é a lei, o que é bom, o que não é, e você pode votar. E tem o PDF que você baixa da proposta que está sendo feita, tá? Ou seja, um projeto de lei de iniciativa popular. É bem legal isso aqui, leva tempo para eu explicar para vocês exatamente o que é, mas é bom você ver o que é e saber que nós temos o direito de votar nas coisas que nós concordamos ou não concordamos. Exatamente. Pressionar. Né? É um aplicativo que faz com que a gente possa ter algum tipo de pressão e gerência sobre os deputados e senadores, né? Sobre os projetos que estão tramitando e aqueles que a gente gostaria que tramitasse. Muito então, é uma forma de participar da política. Olha, tem uma polêmica aí no mundo virtual, Magda, que começou já no ano passado e está avançando bastante exatamente porque a Justiça vinha apreciando as conversas impressas de Facebook para a produção de provas, alguns crimes para elucidar, e para elucidar também fatos ligados a outras lides judiciais. E vem sendo alertado, e o mundo jurídico parece que aos poucos começa a cair na realidade, de que isso não pode mais ser aceito. Portanto, as pessoas que muitas vezes dizem assim, estou guardando as nossas conversas no Facebook, no WhatsApp, depois eu mostro para o juiz. Gente, esqueçam, tem aplicativos gratuitos que você baixa, que você monta a conversa de WhatsApp do jeito que você quer, do jeito que você bem entender. Então, assim, a conversa de WhatsApp, hoje, ela não tem mais valor legal. E todo magistrado que aceitar isso, fundamentando uma sentença em fatos descritos em conversas impressas no WhatsApp, vai estar cometendo um erro gravíssimo. Repito, porque hoje os aplicativos da internet estão à disposição e se monta conversas de WhatsApp e até de Facebook. Se monta conversas fake, baixando o aplicativo simples. Esse é um alerta que eu estou dando, porque tem alguns advogados que também ainda não estão cientes desse fato e procuram anexar, muitas vezes, conversas de Facebook nos autos do processo. Cuidado, senhores advogados, cuidado, doutores. Essas conversas podem ter sido montadas também para iludir vocês. Que é a coisa mais fácil hoje em dia, né? Você monta, tem aplicativos que montam. Basta você ter o telefone da outra pessoa, você monta a conversa, monta uma conversa fake no WhatsApp e acaba usando isso para produzir prova. Então, esqueçam, isso já está completamente descartado. É verdade.
Fica rindo sozinha. Bah, Kelly, te mandei 20 watts e você não leu nenhum. Kelly! Kelly? Quem é a Kelly? Carla com K. Muito prazer. Para diminuir o roubo, não seria o caso de deixar as receitas no Estado e o Estado pagar só o que deve para o federal? Pergunta aí para o Vitorino, Alex de Canoas. Eu não entendi, Alex. A pergunta foi um pouco As confusa receitas, pra mim. ele quer dizer... O que o Estado do Rio Grande do Sul arrecadar... fica aqui, ele dá só o que precisa dar para... Mas é que as arrecadações, elas são estanques. Por exemplo, os tributos federais são recolhidos diretamente ao Caixa do Tesouro Federal, ao Caixa da Receita. Os tributos estaduais são recolhidos diretamente ao Caixa, né, ao Tesouro do Estado. E os tributos municipais também. Então, não existe como você arrecadar tudo e repassar somente aquilo que seria devido ou estabelecido. Tá certo? Não tem como. Existe participação dos estados e dos municípios em verbas federais. Essas participações são reguladas por lei e a União deve repassar, o que nem sempre acontece, mas deve repassar. As discussões que se tem em relação à sustentabilidade dos estados é que somente 7 estados brasileiros são autossustentáveis, ou seja, arrecadam o suficiente para manter a sua máquina. Não dependem de dinheiro federal. Vou repetir, de todos os estados brasileiros, somente 7, com a sua arrecadação, conseguem manter a máquina. Um deles é o Rio Grande do Sul. Polícia Federal apreende sacolas com 480 mil na casa da sogra. Para isso, olha, o cara... Até para isso, sogra é bom. Na casa de ex-assessor parlamentar, Menderson Souza Lima é cunhado do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, e foi preso no último dia 18 na Operação Patmos. Não é Patmos, é Patamos. Bom, mas enfim. Deflagrada após as delações dos donos da JBS, Joelsley e Wesley. A Polícia Federal... Magda, eu tenho um lance para falar, muito legal e divertido. Agora, deixa eu só concluir isso aqui. notícia. E aí, a Polícia Federal apreendeu 2 sacolas com 480 mil escondidas em um quarto na casa da sogra do ex-assessor parlamentar. Pelo menos não estava embaixo do colchão durante da uma busca sogra. Nem realizada. dentro da cueca. Não, olha aqui, o registro da busca foi feito em auto de apreensão e tal nessa sexta-feira, tá? Souza Lima é apontado, segundo as investigações. Coitada da sogra. Pode piada Foi podre? envolvida. Pode piada podre ou é cedo? É muito podre? É muito podre, tu tem que dar respeito. Numa escala de 0 a 10, 8 e 2. Ah, então deixa para depois. eu acho. Deixa para depois da minha Isso é pra noite. Melhor não depois. arriscar. Se canta o Fanny fala. Isso que eu vou falar, eu não vou citar nomes Ai, e meu nem da Deus. empresa para não dar problema. Por favor. Mas a notícia é realmente fantástica. Uma operadora brasileira de telefonia celular lançou para os seus clientes VIPs, os VIP, um aplicativo secreto. É um aplicativo que você tem no teu aparelho e ele é usado muito para você pegar a esposa. Aí chega e diz assim, é um detetive. me empresta o telefone que o meu tá sem bateria. Ele vai na toalete com o teu telefone e passa esse aplicativo pro teu e o teu responde para ele automaticamente, pega a senha e apaga do teu. Então o que acontece? Todo mundo que te liga, Ele sabe, aparece. mas e essa os mensagens operadora aí, aparecem. hein? É um serviço. E um detalhe, uma coisa que eu achei interessante, onde o telefone está, tem um rastreador que vem em real time, dá uma setinha onde é que a mulher está. Mostra no GPS. Mostra de um tipo de GPS. Genial. O nome do cara é Júnior e o cara, o amigo que tem esse aplicativo. Tá, esse a operadora eu não vou dar. Ele vai mostrar para a Magda esse aplicativo na nossa confraria terça-feira. Mas eu te digo qual é o aplicativo. Esse aplicativo tem à disposição no App Store e no vou Play falar. Store. Se chama Find. É o nome do aplicativo. Não, é o Que outro você nome. Esse é isso é de empresa. Isso aí pode ser outro. Eu estou dizendo, Você tá o Find faz isso. Você instala ele em 2 aparelhos e um passa a ser o receptor e outro o emissor. Então, assim, os 2 aparelhos ficam conectados como se fossem numa rede, só que a rede é a rede da telefonia. Esse é um aplicativo Então, gratuito toca que o a telefone. operadora oferece para os clientes. O Find é gratuito também. Baixa de Gente, graça. mas isso Mas sabe qual é o objetivo desse aplicativo? É rastrear as crianças. Os pais isso é Ninguém tá afim de criança nessa daí os sim, pais colocam no celular das Mas no crianças caso- e eles rastreiam. Mas imagina o cara tá no Mas escritório. no caso, Vitorino. eles fazem com que os casais se Não, separem. o cara tá no escritório e liga, meu amor. Ninguém atende o telefone, ele vai ali no aplicativo, dá a setinha no motel.
Imagina só. Ai, que Ou não dá esse nada, não aplicativo. acusa nada e a pessoa ainda quebra a cara. Mas esse aplicativo... Ai, a nossa... A Márcia de Madre Windsor. Teresa. Não é a nossa Poliana. A Poliana, Ai, a nossa Poliana. Ai, que amor, que coisa mais O mundo querida. fosse assim, né? Quem não te conhece é que te compra, gente. Quem não te conhece é que te compra, É um anjo. Agora o coração dela tá reservado, ocupado e pode dar problema. Vamos lá, novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral tomou posse no dia de hoje e destaca a biometria. Ele é o desembargador Carlos Cini Marchionati, que ficará à frente da corte até maio de 2018. Na cerimônia, ele afirmou que o prosseguimento do cadastramento biométrico é um dos objetivos, mas também, obviamente, não podia deixar de comentar a péssima situação política do país, abalada com a crise instalada no governo federal. Ontem a gente estava falando, até a Carla disse, né, da operação que foi feita na Cracolândia, e a Justiça acatou, em decisão liminar, né, provisória, o pedido do Dória de internar, né, estes dependentes químicos à força. Compulsoriamente. Então, a Justiça acatou, só que, obviamente, o Ministério Público e a Defensoria Pública vão recorrer. Ah, sim, eu vi a entrevista desse defensor público lá de São Paulo, que está a fim de encher o saco do Dória com esse negócio. O cara quer manter a Cracolândia. Gente, não adianta, a gente estava comentando ontem. Não dá para entender. Um promotor público quer manter um quarteirão inteiro de viciados, venda de droga no meio da rua, com discurso, não, porque o tratamento humano, é muito mais humano tu pegar essa pessoa e tentar tirar ela do vício. Isso é humanidade, é salvar os caras. Exatamente, se preocupar. Desumano é tu deixá-los assim do jeito que eles estão. Agora, como tem oportunista, né? Entendeu? Quando fazem alguma coisa, como tem oportunista? Normal. Normal. Hoje quem estiver contra o Dória tá na mídia, né? Principalmente no UOL. No UOL e na Folha. Tá na mídia, né? Tem Na verdade, eu acho que não é assim, não é nem em função do Dória. É a atitude que ele teve, entendeu? De internar compulsoriamente. Até hoje ninguém teve a atitude de limpar a Cracolândia. Exatamente. Até hoje ninguém fez, né? E ele teve essa atitude. Então, quer dizer, se fosse outro também, eles também iam recorrer. Não é só porque é ele, né? É mais da decisão, mas pensa bem. Um viciado em crack, ele não tem a mínima possibilidade, nunca vai chegar a bater numa clínica e dizer, eu quero me tratar. Porque ele não tem nem cabeça pra isso. Ele não tem discernimento mais. Então, assim, eu acho que é muito mais humano tu pegar e se preocupar com essa pessoa, já que é caso de saúde pública, assim que é tratado, e colocar ele compulsoriamente para se tratar, e sim limpar o ambiente, tirar traficante, do que deixar ali acontecendo. O Dória tá fazendo um grande bem para famílias, ele tá fazendo alguma coisa. Ele está fazendo alguma coisa. Ninguém fala nada. Agora, nesse ponto eu concordo com o Chicão. Essa história de descriminalizar o usuário foi uma papagaiada, a brasa foi jabuticaba. Tem que criminalizar, sim. Eu acho que o consumo de droga é crime e quem consome também é criminoso. Pena menor, sim, mas também é criminoso. Falando em Chicão Tofani, e aí, Chicão Tofani? Futebol, como é que foi ontem? Não, eu acho que ontem aconteceu óbvio. O Grêmio massacrou o Zamora, o Grêmio está nas oitavas de finais, mas na minha agora já é modesta a avaliação. Porque no início da Libertadores, eu dizia que o Flamengo era favorito, o Flamengo bailou. Atlético é favorito, o Atlético está indo. Palmeiras está indo pelas quebradas. E eu acho que o Grêmio não tem time. Eu queria que o Grêmio ganhasse a Libertadores, mas acho que não tem time para ganhar. Mas essa Libertadores vai vir uma caixa de surpresa. Pode até o Grêmio chegar mais longe. Nas oitavas já está, acho que para as quartas ele passa, até pelo enfrentamento. Agora, o Internacional amanhã, ele vai ter o seu destino traçado. Se ele ganha do Paysandu, reafirma Antônio Carlos Zago. Se ele perde o Paysandu, eu acho que Antônio Carlos Zago baila, porque fica insustentável. O Paysandu é um time de segunda linha. O Vitorino falou, é um time que no Ceará não é o top, imagina só. Não, o Ceará não... Pará, né? Não é o top, pior que o Ceará, o Pará. Quer dizer que não tem expressividade nenhuma no Brasil. Vejo isso aí. Eu acho, Chicão, que se ele fizer uma lambança amanhã, ele leva um pé, mas não amanhã.
eu acho que ele fica pelo menos até o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras aqui. Mas aí e seria muito complicado pro Inter mudar tão em cima. Botar um cara em cima, contra o Palmeiras. Eu acho que mantém ele até o Palmeiras, e aí, se ele conseguir eliminar o Palmeiras, mesmo tendo um mau resultado lá... Ele vai ter que ganhar aqui, o Palmeiras não pode fazer gol. Toma um tranco lá e toma um tranco aqui do Palmeiras, ele tá fora. E tu viu o Palmeiras ontem, né? O Palmeiras, mesmo jogando mal, conseguiu virar o jogo e goleou o time de Tucumã. Agora o Palmeiras deu uma relaxadinha, né? Deu. Agora, aquele zagueiro Mina, que baita zagueiro, ele já é do Barcelona. Né? É interessante que zagueiro... E o Barcelona quer antecipar a entrega dele para janeiro. Ele é um zagueiro extremamente alto e rápido. Normalmente o zagueiro alto não é muito rápido. Sabe quantos anos ele tem? 22. Nossa. É um garoto. Olha, o Joesley Batista renunciou à presidência do Conselho de Administração da JBS. É estratégia. É estratégia. Sim, Gustavo Vitorino. Ok. Posso concluir? Obrigada. Por favor. Foi eleito Tarek Farahat, atual membro do Conselho. Wesley Batista, que é o irmão, o príncipe consorte, também deixou a vice-presidência do Conselho, mas segue como presidente da empresa. Ou seja, que é só para não manchar tanto o nome da empresa, né? Porque o nome deles agora está cada vez mais perto de tudo. Farahat possui 26 anos de experiência na P&G, Protect and Gamble, tendo ocupado vários... Procter Gamble é uma empresa que produz acidente, que as coisas... Sim, fraldas e coisas. Fraldas e coisas. Essa que o Mário usa. Essa que o Mário usa. Não, é só para lembrar do Mário, que eu tô com saudade, velho. Tá bom. Tá, vamos... E o Mário, gostaria de mandar um recado. Diz para o Chicão que eu acho o jeito fashion dele o máximo. Margarete, de Eldorado do Sul. Ela gosta do Nenê também. Muito obrigado. Eu acho que isso aí é uma coisa que... O apresentador de televisão, o grande combustível dele, o apresentador de televisão como uma modelo, a Jéssica pode afiançar, como manequim, o cara público é sempre um elogio. O elogio é porque tu trabalha com a imagem, o teu produto é esse aqui. Lógico, esse aqui é um produto bonito, fashion. Talvez do Vitorino não seja, mas é um produto que ele tem. Cada um tem o seu produto para mostrar. Isso é que nem Facebook, cada um mostra o que tem na capa. Mostra na minha cara com o Bruce Willis. Tem gente não, que mostra o cachorrinho, Zé Comé. mostra bababá, ele é o Zé Colbert, mostra ele o Zé Colbert. Eu e o Bruce Willis, mostra o bacana isso. A nossa telespectadora... Mas tu tá te revelando muito, mostra o gatinho. Tu viu como ela tá, hein? Meu gatinho. Eu tenho um gato. Eu sou mãe de um gato. Bichano. Um felino. O felino, como é que ele é? De 2 ou 4 patas? 4. 4 patas. É amarelo. É sem vergonha. Carla, fala que em Nova York foi assim que acabaram com a Cracolândia. Internando à força. Sim, mas não sempre tem outra forma. Sempre tem os oportunistas que querem. Quero mandar um abraço para Sandra, a assessora do senador Paim, que assiste o nosso programa, gosta dessa bancada. Obrigado, Sandra, pela gentileza, pelo carinho, continua sempre com a gente, tá? Muito obrigado. Magda, essa coisinha legalzinha que fizeram para os irmãos Joesley, José desses eu não lembro, eu não consigo decorar o nome desses caras. Joesley. Aliás, tinha que ter sacanagem, porque o cara, para ser milionário com o nome de Joesley, não dá. É difícil. Não, ele só tem o que tem, vingar o que tem dinheiro, né? Pobre se chamando Joesley. Porque não podia beber pra Jô, né? Opa, Dá pra vingar o Palácio do Jaburu? O Jaburu é pra matar. É pra Palácio do Jaburu. Sabe que uma das minhas maiores frustrações, que eu tenho talvez um dos nomes mais bonitos de homem no mundo. Uma vez uma revista inglesa elegeu os 10 primeiros nomes italianos mais bonitos, o meu estava, Francesco. Francesco é um nome bonito. Agora, Chicão é pra matar. Não dá, não é bonito. Eu tentei botar com X. Eu tentei fazer Chaiko, mas não deu. Não é Chical. Não deu. Não é Chical. Bom, voltando à notícia, o STF não está nem um pouquinho satisfeito com esse acordo que fizeram com os irmãos... Com os irmãos Batista. Os irmãos Batista. Os irmãos Batista. Que é para humilhar. As pessoas estão cavocando algumas coisas, ligações. O ministro Fachin está no olho do furacão, porque ele aceitou a delação, o acordo de delação do Ministério Público. Eles querem saber quais foram os promotores que negociaram, em que condições. O STF, Magda, pode anular
o acordo de delação premiada. Mas pode? Mudar. E pode mudar também os termos, né? Eles podem? Anular e mudar os termos. Mas nesse país nada que se faz pode mudar quando quiser. O Gilmar Mendes quer dar uma olhada e disse que pode. Quer que vá para o plenário para eles discutir os termos do acordo de delação premiada. Porque é o mínimo, né? Porque o país todo está rindo, né? Não, assim, ó, além do que fizeram, porque eles são tão criminosos, tão bandidos, quanto os outros. Ponto 1, tá? Segundo, os caras saíram daqui devendo grana para um monte de gente. Todo mundo. Tem dívidas trabalhistas aqui, inclusive. Aqui no Rio Grande do Sul, a dívida é enorme. Exatamente, é isso que eu estou me referindo. Quer dizer, não pode, né, gente? E com o nosso dinheiro. Aí, assim, ó, aí manda fechar tudo que é barraquinha. STF, tudo que é barraquinha. Porque não pode. Então não tem lei mesmo nesse país. Aliás, falando em lei, mais uma do tio Gilmar. O tio Gilmar hoje diz que pode rever o voto dele sobre a decisão do STF que determina a prisão por condenação em segunda instância. Isso não, esse aí é outro. Ele já está tentando livrar a turminha lá. Isso é importante. Porque aí não tem nem vergonha. Ele dizendo que vai estudar, é possível ele rever o voto dele. Ora, o que acaba acontecendo? Só vai preso quem tiver condenação transitada em julgado no STF. Ou seja, processo de 10, 12, 15 anos. Olha o Maluf. Prescrição para tudo. Olha o Maluf. Prescrição para tudo. Sobre a Cracolândia, ninguém ainda falou dos direitos dos cidadãos de ir e vir em via pública, em segurança, dos moradores e trabalhadores do entorno. Sou a favor das medidas adotadas. Ana de Porto Alegre. Mas tá aí, eu acho que... Outro argumento. Acho que só ficou contra os ideólogos que eram contra de forma política, porque não tem nenhum fundamento. Não existe um fundamento. Os caras cometiam um crime no meio da rua, venda de drogas no meio da rua, perturbação da ordem, tinha problemas de higiene pública. Horrível. Pô, eles faziam sexo à noite, ali, naqueles cobertores, naqueles troços atirados no chão, pareciam animais. O que é isso? E foi o que a Carla falou, aquelas pessoas, você não tem condição de conversar, são zumbis humanos. Eles são zumbis. Porque o uso de crack por mais de 6, 8 meses, de forma frequente, a pessoa se torna um zumbi humano, a queima de neurônios, a destruição da capacidade. É devastador. Você fala com um médico, o médico diz pra você... 3 vezes já vicia. Sim, e pessoas que estão ali... O problema não é o vício, Carla, é a destruição constante, lenta e que não se recupera. E o perigo, né? Pessoas que estão ali, que não têm renda, que não têm dinheiro, de onde eles tiram? Pequenos furtos. Assaltam as pessoas. Pequenos furtos, e aí a população que sofre. E aí o promotor se coloca contra. Hello? Não dá. O Tiago aqui de São Leopoldo disse que em Nova York primeiro eliminaram os traficantes e depois trataram os dependentes. Beijos, Tiago. Agora eles estão fazendo tudo junto. Agora, o Rudolf Giuliani, quando assumiu lá, ele adotou a política da vidraça quebrada, né? Vidraça quebrada é o seguinte, é um neologismo que ele fez envolvendo um policiamento ostensivo e criterioso. Qual é o neologismo que ele fez? Qual é a figura que ele ligou à vidraça quebrada? Um garoto pega, tira uma pedra na vidraça, sai correndo na frente do policial. O policial não dá bola, é uma bobagem, quebrou uma vidraça só. Não. Tirou uma pedra, quebrou uma vidraça, o policial tem que prender, levar para a delegacia e colocar na cadeia. Vai pagar, chama o pai para pagar, enfim, coisa e tal. Na época, o Rudolf Giuliani foi chamado, Magda, de nazista, de reacionário. Aquelas coisas que o pessoal da esquerda que gosta de usar aquelas expressões, direita, reacionário, nazista. Tem uma expressão que o Marne odeia, bom, enfim, não lembrei, vou levar daqui. Fascista, chamar de fascista. Eles adoram usar, não sabem o que é, mas adoram usar. Chamaram o Rudolf Giuliani de tudo isso. Magda, ele reduziu em 78% o crime em Nova York. Hoje você anda em Nova York às 4 horas. Você atravessa o Sorro, o Village, às 4 horas da manhã em segurança. Amigo, você pega metrô 1 hora da manhã em Nova York em segurança. Vai para o outro lado do... Você vai a Coney Island. Tu volta, você vai ao Queens, você vai a Coney Island em segurança. É, isso aí. Em segurança. E na época, quando ele fez isso, o mundo desabou na cabeça dele. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores que estão ligados no nosso programa de hoje, agora.
Neuza Maria Becker, agora eu vou acordar o Chicão. Boa noite. Tofânia é quem lançou a pergunta sobre preferência de idade. KKK, respondo. Entre um cinquentão, uma palavra de cinquentão, uma coisa assim, tá? Careca, com cara de 80, que repete sempre o mesmo papo, 1000 vezes um Zé Colmeia, sem sessentão e eclético com carinha de guri. KKKK. Brincadeirinha, Chicão, para se animar. Carinha de guri. Giovanni Nunes de Souza. Não te anima, Vitorino. Vitorino, tu fala ou pergunta indignado com o Paim da mesma forma que tu fala na bancada? Hipócrita. Eu acho que o senhor usou uma palavra grosseira, agressiva e estúpida e ofensiva. Então, assim, eu até poderia responder a sua pergunta, então, mas eu não vou responder porque o senhor foi mal educado. Tá bom? Sérgio Silveira, Vitorino, explica como podem sacar tanto dinheiro vivo para as propinas milionárias. Para sacarmos 10 mil reais, precisamos até fazer raio-x? Magda, lembra na história do Petrolão? O Petrolão não, antes, o Mensalão, que as testemunhas contavam caminhões fortes estacionando nos gabinetes dos deputados e nos ministérios para pegar sacos de dinheiro vivo. Gente, como é que o Sérgio Cabral tem um apartamento de 3 quartos, cheio de notas, cédulas, de libras, de dólares, de reais, de tudo que é dinheiro? Pra onde que eles tiram? E a pergunta que não quer calar, a Receita Federal não viu isso? Não! Pra quê? Não precisa. Então, né? Olha aqui, ó. Devem pra Previdência, ninguém vê nada. É isso. Agora, se a gente fica devendo R$1.000, 100 reais, não tem crédito. O leão tá em cima da gente, Não consegue comer, porque não tem crédito nem para comer. Eu sempre disse, há muitos anos que eu digo, da minha história do jornalismo, nos últimos 40 anos, eu já disse lá nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro que eu trabalho, eu bato e rebato isso. As leis tributárias brasileiras vêm recrudescendo, não é para arrecadar mais impostos só, não. É instrumento de poder, Magda. Você torna o comprometimento econômico de alguém tão insustentável que a pessoa tem que se tornar devedora. E aí você usa esse crédito que você tem como instrumento de poder. Então, assim, esses empresários que fazem esses trambiques e não pagam imposto, eles são criminosos, são culpados, têm que pagar a conta. Claro. Esses que arrecadam a Previdência... tem que pagar. Não agora, pode. Nós não podemos pagar por eles. Agora nada. Nós temos que olhar também o outro lado do balcão. Os criminosos que legislaram dessa forma, tornando a carga tributária brasileira insuportável. Sem dúvida, é outro crime. Isso é outro crime. Nós temos, nesse caso, criminosos dos dois lados do balcão. Isso é outro crime. Dos dois lados. Olha, o Euclides Alves de Moraes, quando falasse do Montepio da família militar. Eu perdi 7 anos de contribuição no MFM. Conheci a viúva do dono do Montepio da família militar lá em Passo Fundo. Ela morreu com quase 100 anos bebendo cachaça. Olha aqui. Ai, que horror. Cachaça é bom. Aqui no WhatsApp. Boa tarde, bancada. Apesar de petralha e esquerdopata, eu simpatizo com todos vocês. Aliás, eu dei uma olhada nos outros. Ele só acha que a gente está sempre errado, mas ele continua nos assistindo. Tá certo. Eu sei que provoco bastante, sei que minhas mensagens nunca serão divulgadas. Se enganou. Aí ele pergunta, o que vocês acharam da absolvição da Madame Cláudia Cruz? O que faz aí esta nulidade de senador que bate em mulher, se referindo ao senador Lazier Martins, que estava aqui, que não tem nada, né, provado. Aliás, se a gente lembrar a história ali do ator que foi o Zé Maier, né? Zé que foi acusado e não depois não era bem assim. Então, vamos dar tempo ao tempo, né? E essa história do Lazier... E olha aqui, depois até tu comenta, ele continua, né? Vocês não entendem nada sobre dependência química. Dória me faz lembrar de Hitler. Sairão da Cracolândia 1 e vão inaugurar a Cracolândia 2. Não há lugar para internar toda aquela gente. São seres humanos, não são lixos. Mas daí é que tá, né? Eles só podem tem algumas coisas que ele diz aí
pra onde levar que essas até pessoas. talvez não tenha então lugar para internar todo mundo. Vão voltar, virão outros, mas ninguém está achando que eles são lixos. Eles estão se transformando em lixos se continuarem ali. Eu penso assim, ó, eu particularmente, eu posso não entender da doença, da droga e tal, mas eu acho que uma coisa, uma novela que retratou muito bem, e a atriz retratou muito bem Grazi, isso, né? foi o personagem da Grazi Massafera, que fez uma drogada em crack, a destruição que aquela moça mostrou, assim, a cada dia da novela. E é bem isso que a gente vê as pessoas na rua. Essa droga destrói o sujeito, destrói fisicamente e mentalmente. E isso sim, eles se transformam em lixo consumindo essa droga. E a própria Grazi, quando gravou a novela, ela gravou algumas cenas na Cracolândia. E ela deu seu relato sobre. Ela conviveu com eles, ela fez o laboratório, que é o que se chama, quando a pessoa vai fazer um personagem, ela convive com as pessoas, com o ambiente. Né? Se elas vão fazer o personagem de uma prostituta, elas convivem com as prostitutas. Para ter verdade naquilo. E ela viu isso. Agora, Como bom esquerdopata, ele está mais preocupado com... O Vitorino até pode fazer uma avaliação disso que eu vou falar. No filme Blade Runner, que a primeira edição de 86, 84, 86, Ridley Scott previu o futuro de uma forma muito inteligente, que no futuro, tudo isso que está acontecendo na Cracolândia, no tráfico, na bandidagem, na prisão, não vai existir. Vai ter uma remoção. As pessoas vão remover pessoas nocivas à sociedade e vão colocar num cantão do planeta, tipo num país da África lá, para plantar arroz, vão fechar, vão fazer uma mega colônia penal. Porque não existe mais ressocialização. Essa palavra é tão difícil de falar e tão difícil de dizer. Se uma pessoa de 30 anos não muda de ideia em relação a uma história, imagina um criminoso, um bandido, um drogado, ele não vai mudar nunca. Ele não muda. É difícil tu ressocializar essa gente. Chicão, Mas não dá para deixar assim também. O que acontece? O componente de frustração, ele é o primeiro passo para a busca da droga. E as pessoas que não administram o componente da frustração, porque nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. E uma sociedade competitiva não admite muitos vencedores, são poucos os vencedores. O problema é que os perdedores não são necessariamente pessoas dispensáveis da sociedade. Eles prestam serviços à sociedade exatamente em funções que mantêm o tecido social. Aí o que acontece? A grande parte do fato gerador desse processo de degeneração está no glamour, sabia? Assim, ó, o sujeito... Quem é que não vê passar o Chicão gosta da Ferrari, vê o sujeito passar numa Ferrari com um óculos igual ao do Chicão, assim, um Prada, coisa e tal, Quem é que não diz assim, pô, a vida me tratou mal? Pô, por que Deus fez isso comigo? Por que deu para ele e não deu para mim? Ou seja lá qual for a sua crença, Deus ou Alá, enfim, sabe? Então, assim, esse processo de glamourização dos vencedores é parte integrante, aceita pela sociologia como o fato gerador não só das convulsões sociais, não só das ideologias populistas, que acham que todo mundo tem que ser igual e não é igual. Não é igual. Nós não somos iguais, Chicão. Nunca vamos ser. Portanto, a lei tem que prever as desigualdades e não tentar estabelecer igualdade entre desiguais. Então, assim, eu nunca vou ter a inteligência do Bill Gates. Nunca vou ter a inteligência do Bill Gates. Mas, certamente, qualquer drogado desse lá de São Paulo não vai ter a capacidade, por exemplo, de alguém que está gerenciando um hotel ali nas imediações da Cracolândia. São pessoas de vidas diferentes, comportamento diferente, formação diferente. Então, não tem como você criar uma regra para igualar todos. E é isso que o populismo, o comunismo e o socialismo tenta pregar. Você tem que gerir diferentes, saber gerir diferentes. Você tem que dar oportunidades iguais. Isso é uma coisa. Agora, tornar iguais, não.
O poder público não tem dinheiro para isso, não tem estrutura para isso e nunca vai conseguir fazer isso. A prova é ver os países comunistas aí que não existe, né? A China é uma potência porque se tornou capitalista. Senão a China teria o mesmo destino de Venezuela, de alguns países da África que tentaram adotar o comunismo. Aqui mesmo, na América do Sul, a Bolívia está agonizando com problemas também. Então, não existe isso. Olha uma estrutura como era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tinha pelo menos 10 repúblicas poderosíssimas ali, Ucrânia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia. Olha a estrutura dessa gente. O poder intelectual, inclusive. Porque, poxa, o que a Hungria, a Iugoslávia, a antiga Iugoslávia, e a Tchecoslováquia, olha o que essa gente guarda de cultura milenar. E não sustentou o comunismo. Não tem como. Olha aqui, ó, tem uma Lídice Fonseca das Neves. Eu não vi o seu e-mail, desculpa. É porque ela disse assim, você não leu o meu e-mail sobre seus cabelos, não gostou do elogio? Desculpa, eu não vi. A senhora deve ter elogiado e eu lhe agradeço muito. Mas eu não li o outro e-mail que a senhora mandou, realmente eu não li, não vi, senão imagina que eu não ia gostar. Deixa eu ver. Tá bonito, né? O pato. Boa noite. Quero ajudar o Chicão Tofani a responder a questão de um telespectador ontem. O Chicão apoia a permanência Temer enquanto que incentivou o impeachment de Dilma. Vou desenhar para vocês. Lula e Dilma têm a política de inclusão, o Temer de exclusão e o Bolsonaro de eliminação. De nada. Vladimir Roberto da Cruz, de Novo Hamburgo. Obrigada, Vladimir. Eu ouvi uma piada. Eu vou fazer uma metáfora agora. Faça. Uma metáfora que aconteceu comigo há 7 anos atrás. Eu tinha um Réveillon para ir no Conrad, em Punta del Este, convite de um amigo, e tinha uma namorada. Isso aconteceu no Virando a Mesa aqui, o Paulo Sérgio, acho que até se lembra com o Rogério Amaral. A namorada brigou comigo 7 dias antes. Eu tinha uma amiga que poderia ser a namorada backup. Eu dei uma de galo e não fiquei com a backup. Moral da história, passei Réveillon em casa, vendo os fogos do Faustão. É o que vai acontecer com o Brasil. A Dilma era uma necessidade. O Temer tem que abraçar. O Temer é a namorada backup. Se tu abre fora do Temer, tu não tem mais ninguém para entrar no Réveillon. O Réveillon é o Brasil, mas esse 1 ano que nós temos que passar no estilo Réveillon e não no estilo tristeza. Porque se eu colocar o Congresso para votar o novo presidente por vias indiretas, nós estamos arriscados a pegar um tiririca da vida até. E aí? É a Constituição. Mas ele se mostra mais honesto. Não, mas a questão não é questão de honestidade. A questão é isso, caça as bruxas. É uma coisa muito simples. Temer é corrupto, vai preso. Tudo bem, vai preso. É outra coisa. Depois, nós precisamos de investimento. O país já está esfacelado a nível internacional pelo impeachment. Tá, o impeachment foi legal. Agora, outro impeachment, 6 meses depois, aí não dá. Não pode. Chicão Tofani, já que tu estás com a palavra, manda um abraço para Cirlane de Santa Maria, que é irmã do Heron Paza, que assiste as 2 edições do nosso programa e gosta muito de todos, em especial de ti. Cirlane de Santa Maria. Tenho um carinho muito grande de Santa Maria, porque a minha mãe é filha de austríacos e nasceu em Santa Maria, na rua 7 de setembro. Eu tenho uma tia-avó lá, inclusive reza a lenda que a mulher de Santa Maria, por que ganhou tanto concurso, Cirlane? E aqui vai um beijão. De beleza, isso aí, o Evandro Haas sempre dizia para mim, Chico, em Santa Maria tem as mulheres mais bonitas para pagar. O meu Rio Grande do Sul viraram Miss Brasil. Porque as mulheres trabalham todas no platô de Santa Maria, na Doutor Bozano. Santa Maria é um morro, então ela sobe a pé. E quanto mais tu sobe, menos celulite tu tem, mais músculo tu tem, e se tornar mulheres maravilhosas. Não, essa é a tese mais maluca que de Santa Maria. Mas é uma real. A mulher sai lá de Camombi e sobe lá para o Doutor Bozano. Isso, maravilha, maravilha. Esse é Chicão Tofani. Esse é Chicão Tofani. Carla, querida, que não é uma coisa popular de lá. Antes de nós chegarmos ao final do nosso programa. Bem legal, o nosso telespectador que deu a opinião dele, disse que ele era PT, fez uma brincadeira, mas mesmo assim, diz assim, eu não sou comunista, entendo de dependência química, pois sou um dependente químico sob controle. Tá. E me tratei porque minha família pagou terapia, etc. Mas é muito difícil. E eu disse pra ele, ainda bem que tu te trataste. Imagino que é difícil, mas és um vencedor. É verdade. Que legal, que legal. Raquel do Bale, que é a tua amiga, ela é muito amiga do teu irmão.
ela é uma procuradora-geral do Estado, ela disse o seguinte, que adorou essa minha metáfora do Temer e a namorada backup. É a forma mais simples de entender como é que é a vida. E não ficar falando que a Constituição não sei o que, a vida é assim. Nós temos que abraçar o Temer até o ano que vem. Daniel Alano, nós mandamos ontem no nosso programa beijo para tia Adélia do bairro Monte Alegre, na cidade de Viamão, no programa da meia-noite, mas vamos mandar de novo hoje, desse então. Tamanho aqui, beijo para tia Adélia, tia Adélia do bairro Monte Alegre, da cidade de Viamão, que é grande fã do nosso programa. Uma boa noite para vocês, nós vamos encerrando o nosso programa por aqui, o final de semana tá aí. Segunda-feira nós estaremos de volta logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, até lá.